Graça e paz, meu nobre. Quero externar a minha gratidão a Deus por poder compartilhar com você de uma porção da bendita palavra de Deus. Na verdade, estamos em um contexto de crise, estamos em quarentena e a Bíblia diz que seriam dias difíceis, tempos trabalhosos, tempo de reveses, de turbulências, de ventos contrários que dão com ímpeto sobre a nossa vida. E é exatamente nesse tempo que a gente precisa se apegar com a palavra de Deus. E eu gostaria de aproveitar esse momento em contato com você para compartilhar com você de uma palavra que Deus colocou no meu coração para este momento de quarentena que nós estamos inseridos nele. 1 João, capítulo 5, verso 4, o apóstolo escreveu dizendo: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você observa aí que ele está dizendo, primeiro, que para se vencer o mundo tem que ser nascido de Deus. Segundo, ele está dizendo que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a gente obteve essa fé quando a gente ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a fé, segundo o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso de número 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe, creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam, de maneira que a fé é a célula máter, a célula mãe, é a força motriz que nos impulsiona neste relacionamento interpessoal com Deus. A fé é o nosso meio de manter comunhão com Deus, de estar conectado com Deus. A fé nos possibilita agradar o coração de Deus. Ele diz na carta aos Hebreus que sem ela, a fé, é impossível agradar a Deus. Logo, se ela é a célula mãe, se ela é a força motriz que preserva essa nossa praticidade de vida cristã e se constitui num instrumento proporcionado por Deus para nos garantir vitória com relação a este mundo, o arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, que tem a função tríplice de matar, roubar e destruir, que anda ao nosso redor, bramando como leão, procurando alguém que ele possa tragar, ele é oportunista. E ele percebe que nós estamos em quarentena, percebe que é um clima de pânico, um clima de pavor, um clima de insegurança, um clima de medo, por causa dessa pandemia que assolou a humanidade de modo geral. Então ele sabe perfeitamente que é um terreno, um campo fértil para ele enfraquecer a nossa fé, para ele confrontar a nossa fé, para ele afrontar a nossa fé. Percebendo
essa sutileza, essa artimanha da parte de Satanás, eu senti da parte de Deus de compartilhar com você de uma palavra, numa perspectiva de prevenção, no sentido de você guardar a sua fé, no sentido de você se fortalecer na fé, no sentido de você não perder o equilíbrio deste momento de adversidade, deste momento de reveses, de turbulências, de ventos contrários que estão dando com ímpeto sobre a nossa vida. O apóstolo João, ele disse que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que ela tem 3 grandes inimigos, os quais andam na contramão contra ela. E eu gostaria de aproveitar esse meio de comunicação com você para falar desses 3 grandes inimigos que confrontam e afrontam a nossa fé. Por hoje, eu vou falar com você sobre o primeiro desses 3, que é o protagonista, que é o inimigo principal, que é a ansiedade. Os 3 inimigos são a ansiedade, a dúvida e o medo. E eu quero falar com você hoje sobre a ansiedade. A ansiedade é o mal desse século. Não existe nenhum de nós, seja você gordo ou magro, alto ou baixo, rico ou pobre, culto ou analfabeto. Não existe nenhum de nós que tenha imunidade contra esta patologia chamada ansiedade. Todos nós, diariamente, somos assediados pela ansiedade. E ela está muito presente neste momento de quarentena na vida de muitos de nós. E Jesus nos advertiu, dizendo que não ficássemos ansiosos pelo que haveremos de comer, beber e vestir. Ele disse que a nossa ansiedade não acrescenta 1 palmo da nossa estatura e nem tampouco 1 dia da nossa existência. Corroborando com ele, o apóstolo Pedro disse que deveríamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, afirmando que Deus tem cuidado de nós, a despeito da Bíblia nos advertir quanto o cuidado de Deus conosco em qualquer circunstância. A ansiedade nos assedia diariamente. E ela se manifesta de uma forma sui generis, de uma forma atípica, pois na verdade eu disse acerca dos 3 grandes inimigos da nossa fé, e toda vez que o meu ouvido ouve a palavra inimigo, meu arquivo mental passa para mim aquela imagem, aquela caricatura que desenharam para nós do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, aquela performance com bata preta, bata vermelha, com garfo na mão, e a gente tem essa imagem quando a gente ouve a palavra inimigo. Só que esses 3 grandes inimigos da nossa fé, eles não se manifestam com essa performance, com este estereótipo, com esta aparência de garfo na mão, bata preta, bata vermelha. Eles se manifestam de dentro para fora em nós. A ansiedade, por exemplo, ela se manifesta nos nossos sentimentos, se manifesta nas nossas emoções. E quando ela se manifesta, a nossa aparência externa a sua manifestação, no sentido de ficar com o olho regalado,
testa franzida, né? Aquele semblante de inquietação, de perturbação emocional, psicológica. É dessa forma que a ansiedade se manifesta, e esse gesto externo da nossa parte retrata que já fomos picados por ela. Você está entendendo? Só que é interessante, depois que ela se manifesta, parece que de forma muito sutil ela se retira e ela aciona a secretária executiva dela. Você está rindo? É exatamente isso. A secretária executiva da ansiedade é a impaciência. A ansiedade se retira, aciona a sua secretária executiva, que é a impaciência, e aí a gente começa a ficar inquieto. A gente começa a perder a paciência. E não tem um campo tão fértil para isso ocorrer conosco num processo de quarentena. Depois que viemos de um ativismo comum, incomum, né? Já fazia tempo que a gente não ficava confinado, circunscrito, parado nos nossos lares, mas devido à pandemia estamos em quarentena. E já passaram alguns dias desta quarentena, e na medida que não há perspectivas quando ela vai findar, quando essa pandemia vai embora, aí a gente começa a externar a nossa inquietação, a impaciência começa a se manifestar e a gente já quer quebrar a regra da quarentena saindo, porque a ansiedade, na verdade, a impaciência, ela nos leva a tomar atitudes precipitadas. Você está entendendo, meu nobre? De maneira que essa impaciência, ela anda na contramão da paciência, tá? Por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós plantamos hoje numa perspectiva de colher ontem, quando a lei da semeadura tem 3 estágios. Você tem que plantar, esperar, para depois colher. E é exatamente esse negócio de esperar que está intrinsecamente relacionado com a paciência, que a impaciência não gosta. Você está entendendo? De maneira que, por causa disso, o escritor da carta aos Hebreus disse: necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você está entendendo? Então eu necessito de paciência. Você necessita de paciência. Então, hoje eu vou ficar aqui com você só na questão da ansiedade. Jesus disse: não andeis ansioso pelo que haver de comer, beber e vestir. Ele disse que a nossa ansiedade não acrescenta um palmo na nossa estatura e nem um dia na nossa existência. O apóstolo Pedro disse que nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. E fechando, o apóstolo Paulo nos deu uma receita substanciosa para a gente vencer a ansiedade. Ele disse: não andeis ansiosos quanto a coisa alguma. Olha o que disse Paulo. E aí você questiona ele, dizendo: como, Paulo, vou andar sem estar ansioso, se a ansiedade é o mal do século? Como vou conseguir? Aí ele diz: faça conhecido diante de Deus, por meio da oração, súplica e ações de graça, a vossa petição. Aí ele disse: para que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. Você está entendendo? A única forma de se vencer a ansiedade é diariamente você se inclinar diante de Deus e tudo aquilo que te perturba, que te incomoda, que te aflige, que te magoa, que te fere, que mexe com a tua sensibilidade, com a sua autoestima.
com a sua autoimagem, com o seu senso de valorização, você faça conhecido diante de Deus, por meio da oração, da súplica, das ações de graças. Aí você vai desfrutar do remédio para a ansiedade. A paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Guarde isso. Falei hoje sobre a ansiedade, volto a conversar com você sobre a dúvida e o medo, que são os outros dois inimigos da nossa ansiedade. Que Deus aplique essa palavra na tábua do seu coração e que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja impetrada na sua vida e na sua família, no precioso nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe.